Bom, dizem que religião e futebol não se misturam pelo risco de sair briga, né? Pois bem, um dia religião e futebol se encontraram, se discutiram e acabou numa briga terrível. Bom, vocês devem estar se perguntando primeiro, Dani, por que você começou diferente? Pois é, comecei diferente. E também devem estar se perguntando, mas por que você tá com esse casaco preto? É que, gente, não é por nada não, é tão frio. Mas tão frio que vocês não têm ideia. Tá um frio de rachar o coco. Mas eu tô aguentando aqui como posso. Pois bem, o vídeo de hoje é sobre o dia em que religião e futebol se encontraram e acabaram em guerra. Isso aconteceu mais precisamente no dia 10 de setembro de 2018, na cidade de Lima, capital peruana, que é o país que está sediando os Jogos Pan-Americanos de 2019. Mas antes, eu vou tentar fazer uma breve cronologia da existência do Alianza Lima. Este clube que foi formado inicialmente com o nome de Sport Alianza em 15 de fevereiro de 1901, que depois teve o seu nome mudado para Clube Alianza Lima. Em 1930, a seleção peruana disputou sua primeira Copa do Mundo. Foi a primeira Copa do Mundo que existiu. Eles participaram, ficaram em 10º lugar. E uma coisa interessante, o estádio do Alianza Lima leva o nome de um dos seus maiores ídolos, chamado Alejandro Villanueva. E entre ídolos estão o próprio Alejandro Villanueva, Jefferson Farfán e um jogador que eu acho que todo mundo aqui no Brasil conhece, Paulo Guerreiro. E entre os motivos que tornaram o Alianza Lima famoso, também aconteceu o desastre do Alianza Lima, onde os principais jogadores do elenco morreram, entre eles o jogador Caico, que era, curiosamente, tio do Paulo Guerreiro. Motivo pelo qual o Guerreiro diz ter medo de avião. E dá pra entender, né? Pois bem, feita essa breve cronologia, eu vou explicar. Em 1972, o estádio Alejandro Villanueva, que era uma propriedade até então privada, foi expropriada de seu dono e foi arrendada pelo governo peruano ao Clube Alianza Lima. E desde então, o time manda os seus jogos neste estádio, que também é conhecido como El Matute. Mas na madrugada de 10 de setembro de 2018, a situação ficou bastante tensa. O que acontece? Durante a madrugada, fiéis armados de capacetes amarelos, tinta, rolo de pintura, foram ao estádio, apagaram o escudo do time e retratos de seus ídolos, o que para muitos é tido como uma ofensa sem tamanho. E dá para se concordar que é uma ofensa muito grande. Pois bem, devido a isso tudo, os membros da igreja, o Aposento Alto, que é uma igreja evangélica que se diz proprietária de parte do estádio. Eles se dizem parte de proprietário do estádio que foi vendida para eles. Só que tem um problema. O estádio está arrendado pelo governo ao Alianza Lima. É propriedade do governo, então eles não poderiam ter feito o que fizeram. Só que o que acontece? Alguns torcedores viram essas cenas, ficaram irritados e foram até o estádio para defender o patrimônio do clube. Só que isso se tornou uma grande batalha campal. Virou uma briga. A polícia se envolveu e nessa confusão, fiéis da igreja espancaram um torcedor. O líder dessa religião, dessa igreja, Alberto Santana, olha o que ele acredita. Ele acredita que uma área de 5.000 metros quadrados no redor do estádio, onde fica o estacionamento, é propriedade da igreja desde 2016, mas não tem como. Só que o clube
já administra o local há quase 50 anos, desde 1972. Não tem como, né? Sendo uma propriedade do governo, ele não pode dizer que é dono e nem comprar se a propriedade é do governo. Vocês não concordam comigo? Mas o que aconteceu? Os torcedores entraram pela lateral do estádio, assim, já que eles ficaram muito incomodados e muito irritados com essa invasão, porque querendo ou não, é uma invasão. E apagar o escudo do clube e apagar as imagens dos jogadores, dos ídolos do Alianza Lima, foi considerado uma provocação e foi considerado também uma blasfêmia. Vocês vão falar, mas blasfêmia... foi uma blasfêmia que eles consideraram. E nisso, eles se enfrentaram, já que eles estavam armados de paus e pedras. Isso virou uma batalha campal. Quando a polícia chegou, a situação ficou mais tensa ainda, porque a polícia jogou bombas de gás lacrimogênio para ver se dispersava os grupos. Os torcedores foram recuando na direção do estádio e o movimento aproveitou. E esse movimento foi uma deixa, porque alguns fiéis da igreja O Aposento Alto espancaram um dos torcedores e a TV peruana exibiu essas imagens. Foi exibida assim direto na TV peruana. Tem até foto aqui. Aí, com a situação controlada, os dois grupos foram expulsos do terreno. Alguns torcedores voltaram ao local, pintaram de novo o escudo, pintaram as fotos, tudo que tinha sido apagados. E aí o que acontece? O estádio continua em posse, continua sendo administrado pela equipe do clube Alianza Lima. Ou seja, por enquanto acho que a briga continua, porque não se tem mais muito registro. Mas fica aqui uma lição. Dizer que política, religião e futebol não se discutem. Infelizmente, política a gente tá tendo que discutir, de um jeito ou de outro. Mas religião e futebol não podem se encontrar, porque se acabarem se encontrando, pode dar uma briga feia. Nesse caso, foi uma batalha campal que aconteceu. E outra coisa, gente. Neste caso aqui, o que a gente aprende com essa história? A polícia agiu tentando coibir a guerra, mas acabou com um torcedor espancado. A polícia agiu bem tentando coibir? Agiu. Mas se não tivessem lançado as bombas de gás lacrimogênio, será que teria sido diferente? Eu não sei. Eu prefiro que vocês digam o que vocês acham, porque eu posso acabar sendo parcial e é isso que eu não quero. Eu tento ser o mais imparcial possível para evitar discussões desnecessárias às vezes, mas alguns casos precisam ser discutidos, né? Bom, gente, é isso. Eu vou deixar aqui linkado aqui na descrição do vídeo a matéria da agência F, do jornal El Comercio lá de Lima. E vou ver se eu pego também imagens da invasão do estádio para deixar aqui linkado para vocês, viu? Porque as emissoras peruanas estavam exibindo mesmo, se eu não me engano, o canal Frequência Latina, o Pan-Americana Televisão, a América TV estavam exibindo nesse dia e falaram algumas coisas. Vou ver se eu consigo achar aqui e deixar tudo para vocês, viu? Então, gente, um beijo para todo mundo e tchau. E ai, minha mão bati. Tchau.